Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo exclusivo, um conteúdo da X Liberté, a plataforma voltada para o universo feminino. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, muitas vezes fica meio no silêncio, sabe? Nas entrelinhas. São as chamadas urgências ocultas da mulher brasileira. Nós reunimos uma série de pesquisas bem recentes e o que elas mostram é um cenário, cheio de contradições. Sobre relacionamentos, sobre prazer, saúde mental. É um paradoxo muito da nossa época, né? Totalmente. Porque, assim, de um lado a gente vê todo um discurso de empoderamento, de liberdade sexual, quase uma festa nas redes sociais. Sim. Mas aí quando a gente olha os dados de perto, a realidade é bem mais complexa. A gente encontra um abismo de satisfação, uma sobrecarga mental que, assim, beira o esgotamento e até novas formas de violência. Nossa missão aqui é justamente conectar esses pontos e tentar entender a raiz disso tudo. E para começar a conectar esses pontos, tem um dado que me deixou realmente impactado. É o chamado gap do orgasmo. As fontes que a gente analisou mostram que em relações heterossexuais, 95% dos homens dizem que quase sempre chegam lá, no orgasmo. Para as mulheres, esse número despenca para 65%. É uma diferença de 30 pontos. A primeira coisa que eu pensei foi, gente, será que é biológico? O corpo da mulher é mais complicado? Então, essa é a primeira barreira que a gente precisa quebrar. E os dados ajudam muito nisso. A resposta não é biológica, de jeito nenhum. É relacional, é cultural. E como a gente sabe disso? A prova mais clara vem de outra estatística. Quando estão sozinhas, na masturbação, 80% das mulheres atingem o orgasmo, com consistência. Ah, então. Exato, isso diz duas coisas pra gente. Primeiro, o corpo feminino não tem nada de complicado, ele responde a estímulo. E segundo, a mulher conhece o caminho pro próprio prazer. Se esse prazer não acontece a dois, a falha está na dinâmica da parceria. Então o problema não está no corpo, mas na comunicação. Ou na falta dela. Exatamente. Na falta de diálogo, num roteiro sexual que ainda é muito focado na penetração. Certo. E que ignora que a grande maioria das mulheres precisa de estímulo no clitóris. É um desconhecimento que ainda existe, sabe? Muitos parceiros ainda operam numa lógica muito falocêntrica do que é o sexo. E o mais curioso é que as pesquisas mais recentes, de 2025, mostram uma mudança. A frequência sexual dos casais diminuiu, de umas 3 vezes por semana para 1 ou 2. Sim, isso é um dado interessante. Mas, por outro lado, a duração do ato aumentou, de 10 para 15 minutos. Isso não é contraditório? A gente esperaria que mais tempo significasse, mais preliminares e que isso ajudasse a diminuir essa diferença. Parece contraditório, né? Mas o gap do orgasmo continua firme. Continua igual. O que sugere que, talvez até existe uma intenção de valorizar a qualidade e não a quantidade. Mas esses 5 minutos a mais não estão sendo bem usados. Estão sendo usados para quê, então? Talvez sejam só 5 minutos a mais do mesmo roteiro que já não funcionava antes, entende? E essa insatisfação toda abre a porta para um outro fenômeno, a disforia pós-coito. Disforia pós-coito, aquela sensação de tristeza, de vazio depois do sexo? Isso. E os estudos mostram que é mais comum em mulheres, principalmente depois do sexo casual. E não é arrependimento moral, tá? Não. São a um afeto. Então, mesmo que a mulher busque uma experiência só física, de forma racional, pode existir um eco dessa programação cultural que gera um vazio. Uma sensação de que faltou algo. É a liberdade teórica batendo de frente com a bagagem emocional que a gente carrega. Essa ideia da liberdade teórica batendo na realidade. É o gancho perfeito. Porque se a dinâmica no quarto não vai bem, talvez o problema não comece ali. Com certeza não começa. Começa muito antes. Na cozinha, na lista de compras, na rotina dos filhos. Exatamente. A libido feminina, na maioria das vezes, ela não morre de causas naturais, sabe? Ela é assassinada pela exaustão. Nossa. E essa exaustão tem nome, carga mental, o trabalho invisível. E os dados do IBGE e do relatório Esgotadas, da Fink Olga, eles quantificam isso de uma forma brutal. Quais são os números? Em média, mulheres dedicam 9,6 horas a mais por semana do que os homens aos cuidados com a casa
e os filhos. São 21,3 horas semanais para elas contra 11,7 para eles. Quase 10 horas a mais. Por semana. É mais de um dia inteiro de trabalho, não remunerado. É impossível isso não ter um custo. O custo é altíssimo e ele aparece direto na saúde mental. Os dados mostram que 45% das mulheres brasileiras têm diagnóstico de ansiedade, depressão ou estresse severo. Quase metade. Sim. E quando o corpo e a mente estão nesse estado de alerta, de sobrevivência, o desejo sexual é a primeira coisa que o cérebro desliga. Não é prioridade. Claro. O erotismo precisa de parceria, de segurança para florescer. E um parceiro que age como mais um filho, que precisa ser gerenciado o tempo todo, Acaba com o desejo. acaba. A admiração, que é um ponto-chave do desejo, morre na pia cheia de louça que ele viu e ignorou. E essa dinâmica de esgotamento de um lado e cobrança do outro, isso cria um cenário ainda mais perigoso, não é? Que vai além da falta de desejo. Sim, nos leva para uma zona bem sombria, a do sexo por obrigação. Muitas mulheres, exaustas demais para discutir, cedem. Para evitar briga, para cumprir um suposto dever conjugal ou por medo da reação do parceiro. Isso borra completamente a linha do consentimento. O consentimento tem que ser livre e entusiasmado. Qualquer coisa menos que isso entra numa área cinzenta que, em muitos casos, é estupro marital. Uma violência tão normalizada que precisou de um projeto de lei específico, né? O 3470 de 2023. Exato. Para tipificar isso de forma explícita, porque acontece muito. São temas muito densos e é difícil saber por onde começar a desatar esses nós. Por isso que o trabalho de curadoria que a gente faz aqui e que a X Liberté oferece é tão importante. Não é dar resposta pronta, mas mostrar os caminhos, né? Sim, para quem está ouvindo e se identifica com alguma dessas dores, saber que não está sozinha e que existe informação de qualidade é o primeiro passo. Lá em xliberté.com, por exemplo, tem muito material sobre comunicação, sobre consentimento. E esse é o ponto central. A informação de qualidade é a ferramenta mais poderosa para a mudança. Entender que a sua exaustão não é um problema só seu, mas parte de uma estrutura, isso é libertador. Dá força para questionar. Exato. Saber que o que você sente tem nome, que é compartilhado por milhões, te dá força para mudar sua realidade. E falando em questionar realidades, isso nos leva a um termo que todo mundo conhece, o famoso dedo podre. Ah, o dedo podre. A psicologia mostra que é algo bem mais profundo. O que a gente chama de dedo podre raramente é azar, sabe? O que é, então? Na maioria das vezes é um sintoma de dependência emocional, de repetição de padrões de abuso que foram aprendidos muitas vezes na infância. Não é uma escolha consciente, é um padrão de trauma que se repete. A pessoa não busca o abuso, Mas o cérebro dela reconhece aquela dinâmica como familiar, mesmo não sendo saudável. E quando a gente olha os números sobre violência, essa familiaridade com o abuso fica aterrorizante. Os dados de 2025 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são de uma gravidade absoluta. Olha só, 37,5% das mulheres brasileiras, isso dá quase 28 milhões de mulheres, sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. O número é mais de 1/3 da população feminina. E o dado mais revelador é quem é o agressor. Em 40% dos casos, não é um estranho na rua, é o parceiro ou ex-parceiro. A violência mora dentro de casa. Mora. E ela se modernizou. O que a gente vê hoje é uma escalada do controle digital. Como assim? A mesma pesquisa mostra que quase 30% das mulheres relataram que o parceiro inspeciona o celular delas, pede senhas, monitora com quem ela fala. E isso é vendido como cuidado, como ciúme. Exato, mas é uma forma de violência psicológica muito eficiente. Isola a vítima, controla a rede de apoio dela e faz ela duvidar da própria realidade. É o gaslighting da era digital. O que nos leva àquela pergunta que todo mundo faz. Mas por que ela não vai embora? Por que é tão difícil sair de uma relação assim? Porque o abuso é um processo. Ele não é um evento isolado. Ele vai destruindo a vítima de dentro para fora. Começa aos poucos, né? Começa raramente com um tapa. Começa com a crítica, com a humilhação disfarçada de brincadeira,
com o controle financeiro, com o isolamento. Esse ataque sistemático à autoestima faz com que a mulher passe a acreditar que ela é a culpada. Ela internaliza a culpa. Sim, ela pensa, ninguém mais vai me querer, ou eu não sou boa o suficiente. É uma prisão psicológica. Uma prisão. Onde o agressor é o carcereiro, mas as grades são feitas de medo, de culpa e de uma autoestima destruída. Para sair disso, é preciso uma força imensa e apoio. E se o trauma não for tratado, o ciclo se repete. O risco é altíssimo, porque aquele padrão ainda é o que o cérebro dela reconhece como normal. Então, quando a gente junta todas as peças, o que tudo isso significa? Fica claro para mim que aquela liberdade sexual do início é, para muitas, uma miragem. Ela esbarra em 3 muralhas gigantes, uma dinâmica de prazer que ignora o corpo feminino, uma sobrecarga de trabalho que drena toda a energia e ciclos de trauma que aprisionam milhões de mulheres. E se a gente pensar em soluções, as fontes apontam para 2 frentes de batalha urgentes. A primeira é interna, social. A gente precisa reconhecer a violência psicológica como uma agressão grave, tão grave quanto a física. Certo. E a segunda frente é prática, é doméstica. A redistribuição radical do trabalho de cuidado e da casa. O descanso da mulher não é luxo, não é capricho. É pré-requisito. É pré-requisito para a saúde mental, para a cidadania e, claro, para a saúde sexual. Uma conversa fundamental. Agradecemos a todas pela audiência. E para continuar esta conversa, aprofundar esses temas e ter acesso a mais conteúdos que transformam, não se esqueçam de visitar a xliberté.com. E eu queria deixar uma reflexão final, um pensamento para levar. Se a divisão justa de tarefas é um pré-requisito para o desejo, talvez a preliminar mais eficaz e excitante não comece no quarto com uma lingerie nova. Onde ela começa? Talvez ela comece horas antes, com a divisão da lista do supermercado, ou com o som do parceiro lavando a louça do jantar sem que ninguém precise pedir. Lembrando que o acesso ao conteúdo da nossa plataforma é destinado a maiores de 18 anos.